estão me ouvindo aqui, né? Tá tudo certo. Hoje a gente vai falar de... Olha, tá aqui a lista. Obrigado, viu? Hoje a gente vai falar a respeito de 3 cartas que são, né, Filipenses, e aí 1ª e 2ª Tessalonicenses. E a gente vai olhar no mapa, a gente vai ver que são cidades que ficavam ali relativamente próximas uma das outras, né? E os temas que Paulo aborda nessas cartas são muito peculiares para cada uma daquelas igrejas. Na verdade são 2, né? Porque Tessalonicenses tem 2 cartas, mas é uma igreja só. E você tem então toda essa temática que nós vamos ver hoje, que era focado para cada igreja, né? E assim ainda é para nós aprendermos a respeito da igreja local, da vida que nós temos como igreja local e os desafios que nós enfrentamos como igreja local. Por exemplo, Nova Aliança aqui em Ribeirão Preto tem as demandas de Ribeirão Preto e nós estamos nesse contexto. E naquela época não era diferente. Os filipenses, né, da cidade de Filipos, eles tinham ali as demandas deles. E olha só, se vocês já devem ter recebido o arquivo que eu mandei com esses slides aqui, tá? Mas aqui, ó, se você olhar aqui nesse ponto tá Filipos, né? A cidade de Filipos, e Tessalônica já está aqui do lado, tá vendo? Era muito próximo uma cidade da outra, tá? E aqui você vê, para a gente só se situar um pouco, onde ficava então Filipos e Tessalônica. A Itália está aqui, tá? Líbia, Creta, Chipre, tá bom? Então assim, ó, tá tudo aqui nessa região da Grécia, tá ok? Então é ali que esse povo se reunia. Então era ali era para aquela região que Paulo estava escrevendo. Aqui uma curiosidade, né? A carta de Paulo aos Filipenses, então, ela foi escrita para uma igreja que ficava ali na região da Grécia, né? E o nome da cidade originalmente era Crênides, como você está vendo aí. Só que passado algum tempo ela recebeu o nome de Filipos em homenagem ao rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Então havia muito disso, né, naquela época, por causa do conquistador, enfim, o imperador, toda aquela questão de homenagear. E Filipos então era uma cidade dessas, né, que começou com um nome, depois teve o seu nome alterado por causa do imperador, tá? Então, só uma ficha básica aqui a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, tá? Paulo escreveu por volta do ano 62 depois de Cristo, tá bom? Para aqueles cristãos que viviam na cidade de Filipos, e o propósito dele, né, a escrever, promover vitalidade. E a vitalidade do quê? Do evangelho entre aquela igreja, entre os filipenses. Para quê? Para que nunca parasse essa mensagem, para que ela continuasse sendo pregada e vivida por meio dos filipenses e outras pessoas fossem alcançadas. Então a gente vê partes bem específicas a respeito da carta dos Filipenses, em que fica muito claro para nós de que a intenção de Paulo era justamente encorajá-los, né, para que eles se mantivessem firmes e então a vida no Evangelho ali continuasse, né, obtesse êxito e continuasse, tá? Então isso aqui é só uma fichinha técnica aí, básica, a respeito da carta aos Filipenses, tá? Um texto aqui que a gente pode entender que dá bem o contexto. Qual era o contexto que Paulo escreveu a carta? Tá? O que ele estava fazendo? Por que ele entendeu a necessidade? Então Paulo estava preso, tá? E o que aconteceu? Se você olha Filipenses 4,18, você vê isso, né? Eu recebi tudo em abundância e estou suprido. Por quê? Porque Epafrodito, um membro daquela igreja, foi até Paulo na prisão levar uma oferta dos filipenses para ele. Então essa carta é como que se ele devolvesse para a igreja como
registrando de que ele recebeu aquela oferta daquela igreja, mas também apontando algumas coisas de como eles deveriam viver o evangelho lá. Então, foi nessa situação. Paulo recebeu a visita de Epafrodito. Então, você já vê que era uma igreja que dava atenção para o seu plantador da igreja, né? Ele estava preso lá e eles tiveram a notícia de que Paulo precisava de alguma oferta, entenderam que deveriam dar alguma oferta, então enviaram Epafrodito. Ele fez uma viagenzinha lá, mais ou menos 3.000 quilômetros, até chegar em Paulo e levar e entregar a oferta que a igreja havia preparado para ele. Então, por isso, esse texto está lá e ele está falando, olha, muito obrigado, eu recebi tudo das mãos dele, né? E agora eu estou suprido, né? E então, por isso que a gente vê esse texto ali e certamente, a partir dele, né, a partir dessa situação, Paulo então escreve para os filipenses para que quando ou Epafrodito ou qualquer outra pessoa retornasse para lá e entregasse a carta para aquela igreja, tá? Então você tem aí, Epafrodito provavelmente relatou os problemas da igreja para Paulo quando foi entregar a oferta, tá? Então ele escreve a carta expressando generosidade, a gratidão pela generosidade e também encoraja a igreja. Então foi assim que surgiu, né, muito provavelmente a escrita da carta da parte de Paulo para os filipenses, ok? Então era uma igreja que se envolvia nessas questões também, tá? Qualquer coisa vocês vão interagindo, vão perguntando e a gente vai falando aqui, tá bom? Então eu fiz aqui uma coisa bem objetiva, assim, um panorama bem breve da carta de Paulo aos Filipenses, né? Então, capítulo 1, se a gente pudesse resumir o capítulo 1, né, seria um encorajamento para viver a vida cristã. O capítulo 2, exemplos, e ali você tem o exemplo de Cristo, que abriu mão de tudo que ele era e do que ele tinha, de tudo não, tá? De alguns atributos, e para quê? Justamente para nos alcançar. Depois exortações para a vida cristã, porque havia ali gente que estava brigando entre si, tá? E depois a capacitação para viver a vida cristã. Não à toa a gente vê no capítulo 4 de Filipenses do modo de pensar, né? A maneira de você viver considerando aquilo que aprendeu e aquilo que viu na vida de Paulo. Enfim, né? Você tem todo um resumo aí bem breve, tá bom? Dos 4 capítulos. E eu quero ver alguns versículos a respeito aí de Filipenses com vocês. Vamos lá para Filipenses capítulo 1, versículos 14 até o 18. Eu vou ler, tá? Por causa do áudio aqui, acho que fica mais fácil, porque se vocês lerem, tá? De máscara, vindo do fundo o som, enfim, tá? Então, Filipenses capítulo 1, do 14 até o 18, tá? E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Tá? Então você vê aí ele falando, olha, tinha gente pregando o Evangelho com motivação errada. E isso não mudou muito. Né? Você sabe que tem pessoas que pregam o Evangelho com a intenção de ganhar dinheiro, de obter fama, enfim, de obter qualquer tipo de benefício. Isso não mudou. Tá? Mas ao mesmo tempo tinham e ainda tem pessoas que pregam o Evangelho pelas motivações corretas. Tá? E Paulo fala, olha, uma vez que o Evangelho está sendo pregado, que seja a palavra de Deus, né? E quando a gente fala o Evangelho sendo pregado, a gente está falando do Evangelho
puro e simples, tá? Não é como era na carta aos Gálatas, o Evangelho mais alguma coisa, Jesus Cristo mais guardar o sábado, Jesus Cristo mais circuncisão. Não é isso, é pregar o Evangelho. A questão é que o cara muitas vezes tem a motivação errada e pessoas se convertem. Eu conheço pessoas que se converteram em contextos em que a gente vê nitidamente que o pretexto de alguns pregadores ali é justamente para acumular mais dinheiro. Mas elas se converteram. E aí quando ela se converte, o que ela faz? Ela sai daquele ambiente e procura uma igreja séria. Mas está sendo pregado ali. A motivação do cara está errado, e eu não quero nem entrar no mérito, mas a palavra de Deus foi lida e o Espírito agiu ali. Amém. O que vai acontecer é que aquela pessoa, normalmente, ela vai começar a perceber algumas coisas, ela vai sair de lá e vai procurar uma igreja mais séria. Acontece isso aqui em Ribeirão às vezes. Já conversaram comigo, olha, eu estava numa igreja tal, mas lá o cara não é sério. Não é que ele quer dinheiro, ele não é sério. Né? E isso pode acontecer das mais diversas formas, de não ser sério com a palavra de Deus, não ser coerente com a palavra de Deus. Mas a gente viu na Nova Aliança que o Evangelho... A palavra de Deus para fazer o que ele pretende. Exatamente. Oscar, o diga. Essa afirmação aqui de Paulo, ela se aplica no dia de hoje, aquelas pregações meio tortas, pregações coaching, que exaltam seres humanos, poderia ser aplicado? Nós hoje poderíamos falar, pelo menos Cristo está sendo pregado nessas pregações e pessoas podem se converter nelas. Olha, eu creio que uma pregação, como você usou o exemplo de coaching, né? se ela for centrada em Jesus Cristo, na pessoa, na obra, no sacrifício de Jesus Cristo, é o Evangelho sendo pregado. Agora, se for uma mensagem em que você é capaz, você pode, você tem o controle, aí isso já não é Evangelho, isso é palestra motivacional. Então, assim, em alguns casos, se na essência for... mas precisa ver se a essência vai ser isso mesmo, entendeu? Porque o que Paulo está falando aqui é mais ou menos assim. O cara, ele fala assim, não, eu vou para o ministério porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou para o ministério porque eu quero ser conhecido no Brasil inteiro, eu quero fazer viagens, conferências. Ele vai para o ministério, ele prega a palavra, pessoas se convertem, mas em algum momento aquilo se manifesta. Você vê isso na história de muitos líderes que aqui no Brasil e no mundo inteiro, que começaram bem, mas por alguma razão se perderam no meio do caminho, né? E começaram a dar vazão às suas motivações erradas, entendeu? Então o que ele estava buscando era uma vida confortável, uma vida de bajulação e tudo mais, e não necessariamente agradar a Deus. Eu acho que se encaixa mais nisso, tá? Porque quando você pega uma palestra, uma mensagem que diz, não, você é o dono do seu destino, porque você faz o que você quer com a sua vida, tudo isso depende de você, para mim isso não é, isso é humanismo, né? Então aí já não é Evangelho, mas o cara que ele prega a palavra, só que as motivações vão sendo manifestas em outros momentos, e pessoas se convertem, e se convertem mesmo, né? Você tem líderes aí do passado que passaram até por aqui, por Ribeirão Preto, né? E que hoje pessoas se converteram, mas ele tinha uma motivação completamente bagunçada. Tá? Eu quero evitar de ficar falando nomes aqui, porque vai para o YouTube, eu não quero me desgastar com isso. Mas, então, existe isso. Tá? Mas pessoas se converteram, pessoas às vezes foram discipuladas, pastores foram aconselhados por homens como esses, mas no final das contas a motivação do cara era errada. Não é o tipo de coisa que você percebe de modo tão instantâneo assim, sabe? Às vezes é mais o tempo que a pessoa vai vivendo e vai se revelando através das coisas, entendeu? É bem sutil. Nessas
Com certeza. Eu tenho colegas de seminário, tá? Eu comecei na igreja tal, e lá eu me converti, só que eu me converti e comecei a ver que as coisas não estavam certas. Eu saí de lá e fui procurar uma igreja séria. Deus ele age, é a palavra dele que está sendo usada. Então, e ele usa, né, das maneiras mais diversas. Mas assim, eu estou falando de pessoas que estudaram comigo e deram esse testemunho. Nos dá um alerta e cada vez mais o que a gente ouve, seja de pastor, qualquer coisa em televisão, rádio, qualquer coisa, você tem que ir fazer um comparativo na Bíblia. Com certeza. Então vou dar atenção para ele. Não é, ele está disfarçando assim. Então tira isso de lado e siga o que a palavra diz. Exatamente. O que o Não está falando é bem verdade. A gente hoje tem com a internet um monte de coisa à nossa disposição. Você é errado você assistir? Não. Você assiste, mas tenha um fio, né? E olhe para a palavra de Deus, compare, né? Lembra em Atos, os bereanos, né? Paulo falava, Pedro falava, alguém falava, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E compara, e você vai ver se aquilo que o cara está falando é de fato Bíblia ou não. E pronto, né? Então, isso deve ser feito não só com aqueles que não fazem parte do nosso contexto, mas eu também, expondo uma aula aqui, você deve comparar e de repente falar, Oscar, isso que você falou aqui também, e pode acontecer, né? Por um engano da minha parte, porque eu não tenho motivação, mas de causar transtorno e confusão na cabeça de vocês, mas que eu posso errar, posso, eu sou falível, né, ser humano, né? E estou no processo de aprendizagem. Então, o que Paulo está falando era justamente isso aqui, ó. Embora a mensagem fosse verdadeira, a motivação era incorreta, entendeu? Por que eu quero... A gente que recentemente saiu do contexto de seminário, né? A gente tem que lidar com umas coisas assim. Eu quero ser um pregador igual o John MacArthur. Mas por quê? Entendeu? É porque eu quero ser reconhecido como ele ou porque eu quero alcançar pessoas como ele alcança? Entendeu? Isso faz muita diferença. Porque se eu quiser ser conhecido, a minha motivação está errada. Eu estou pregando por pretexto equivocado. E é tão simples isso que não dá para identificar numa semana, 3 meses. É coisa de anos, entendeu? Mas isso vai se manifestando. O cara, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer, entendeu? E isso é um problema. Então é sobre isso que Paulo está falando aqui. O pregador tem que ser sempre aquele cuidado, né, de nunca sair fora do contexto bíblico. Né? Exatamente. O cuidado que a gente tem que ter eu preciso me ater a isso aqui e não falar o que eu acho. Porque quando eu começo a falar o que eu acho, aí eu vou descambar. Eu sempre falo, a gente tem que largar de viver o eu da gente. Exatamente. O eu de Deus. Uhum. Isso é tudo correto. Com certeza. Então a ideia é essa aqui. Paulo, né, o que ele focava? Que Cristo seja exaltado. Tá? E isso é importante. Né? Nós estamos aqui para que Cristo seja exaltado por meio de nós, através de nós, que é o instrumento que ele usa, né? E utilizando a ferramenta que é a palavra de Deus, enfim, toda uma ação do Espírito, tem tudo isso, mas a gente precisa se preocupar para que Cristo seja exaltado. Né? Por que eu faço isso? Eu faço isso para que Cristo seja exaltado, para que Ele seja visto na minha vida, não para que outros me elogiem, fiquem olhando para ele e falar, como ele é bonzinho, olha só como ele é generoso. Não é isso. Pode acontecer isso? Pode, mas a sua motivação tem que estar bem certa e bem clara de que quem deve ser exaltado é Jesus Cristo, né? E não você. O próprio Paulo diz, né? Eu não vivo eu, né? Cristo vive em mim, né? Eu quero que Ele seja visto na minha vida. Na sexta-feira, eu e a mãe dele, nós assistimos o filme Paulo, e na Netflix, Apóstolos de Cristo. Uhum. E aí o prefeito da prisão tenta pegar alguma conspiração que Paulo estava fazendo para ter incendiado Roma, né? Uhum. E aí ele pega os escritos de Lucas e tenta investigar.
Aí ele analisa e fala assim, poxa, esse cara não tem nada, ele não escreve sobre ele, entendeu? Ele só fala de coisa fraca que ele fez, o erro que ele cometeu, as misérias que ele passou. Aí ele pergunta, Paulo, por que você não fez milagre? Por que você não fala disso? Dos seus grandes feitos? Aí Paulo responde, né, que ele se gloria na fraqueza dele, que Cristo é exaltado enquanto ele é fraco. Sim. E aí tem muito sentido disso, né? Exatamente, é isso aí. Quanto mais a gente focar em Cristo e menos em nós, a coisa progride, né? É aquilo que a gente tem falado até nas mensagens, né? Eu tenho que parar de olhar para o meu umbigo, né? Olhe para Cristo e viva Cristo, né? E como está até colocado aqui embaixo, né? Quando a mensagem é pregada de forma correta, o Evangelho vai crescer e vai expandir. Não tem como, né? Spurgeon dizia que a palavra de Deus é como um leão que está enjaulado. E tudo que a gente precisa fazer é abrir a jaula. Não precisa fazer nada. Ela faz o papel. Então eu não preciso ficar colocando, impondo argumentos para as outras pessoas, né? É só abrir, é só ler, deixar. Deus vai fazer o trabalho. E isso é importante a gente ter em mente. Vamos passar para o próximo aqui. Deu um problema. Tá, vamos lá. Filipenses 2, 14 até o 16. Eu vou ler para vocês aqui também. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, ou sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como lumiares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. E ele está falando aqui de murmuração e de contenda, uma coisa que era um problema na igreja, né? Tem lá Sintique e Evódia, que vai falar no capítulo 3 das brigas e tudo mais. E não por acaso, esses versículos aqui, 14, 15 e 16, eles vêm bem depois do que fala do autoesvaziamento de Cristo, da kenosis de Cristo, quando Cristo deixa a sua glória e se coloca como humano, né, para sofrer e para pagar o preço por nós. Então ele fala, olha o que Cristo fez, né, daquilo que Cristo abriu mão, né, o que a gente chama de o altruísmo segundo Jesus Cristo, e para de reclamar. Está difícil, está errado, eu não quero fazer, eu não consigo. Façam com alegria e sem murmuração e sem ficar reclamando e brigando um com o outro. Por quê? Porque Cristo já fez algo. E, aliás, ele já fez o que era mais importante fazer. Então, a murmuração, contenda não deve fazer parte, né? E é engraçado essa frase aqui. A murmuração torna a obediência incompleta, né? Porque você obedece murmurando, e quando eu obedeço alguma coisa com murmuração, eu estou agindo por aparência e não pelo meu coração. E olha aqui o exemplo simples. Você chega lá em casa, tem duas crianças, né? Duas menininhas. Vai arrumar o quarto. Tá uma bagunça. Arruma o quarto. Aí a criança vai batendo o pé a arrumar o quarto. A gente fala assim: obediência pela metade é desobediência. Então você precisa obedecer com alegria no coração. Porque se você for fazer uma coisa só porque eu estou mandando e vai ficar me xingando por dentro, isso é murmuração. Deus não se agrada disso. Então eu estou fazendo por aparência, sabe? Então isso, eu estou falando do exemplo simples da criança que precisa arrumar o quarto, mas com a gente tem um monte de exemplo, né? Então não basta fazer, tem que fazer com alegria, tem que fazer com a disposição de que e a mentalidade, né, de que o que você está fazendo é para Cristo. Então você está fazendo para Ele, deve ser feito com alegria, porque como a palavra dele mesmo diz em 1 Samuel, Ele vê o coração, Ele conhece a nossa motivação. Então não é simplesmente arrumar,
não é simplesmente eu vir aqui e dar uma aula para você. Eu tenho que fazer com alegria, porque dar aula é simples. Vocês pegam conteúdo e estudam. Agora, tem a ver com a minha maneira em que eu dou a aula e me alegro em dar aula para agradar a Cristo. Isso é a obediência completa, vamos dizer assim, de acordo com o que está colocado aqui, tá? Então, isso é importante para nós. Façam tudo sem murmuração, né? Sem contento, mas façam com alegria. E a gente imediatamente pode ter na nossa mente Números 11, quando o povo está lá reclamando de Deus. Porque quando a gente era escravo, a gente tinha isso, tinha nada. Você já percebeu como a gente olha para o passado e a gente esquece de todas as dificuldades que a gente tinha e foca só nas coisas boas? Eu acho que é graça de Deus para nós, né? Porque, e aí só que o problema é que a gente olha para o passado e vê, sofreu, passou um monte de limitação. Não, mas naquela época era boa. E agora não é por quê? Só porque tem dificuldade, mas sempre dificuldade sempre houve. Então a murmuração é complicado, porque é algo que está enraizado no nosso coração, né? E é aquela coisa, o ser humano ele é insatisfeito por natureza. Vai numa festa, que agora não vai mais, né? Nesses dias, mas vai numa festa de casamento. Pode ser a festa mais que pensou em todos os detalhes. Sempre vai ter mas a comida estava meio fria. Mas não sei o que, demorou, né? Não sei o que. Sempre tem. Então, assim, sempre vai ter uma razão para você demonstrar a sua insatisfação. Mas você tem que cuidar do seu coração. Por isso, fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Porque, de fato, Deus está muito, muito mais interessado em como eu faço as coisas do que o que os outros acham de como eu faço as coisas, entendeu? Deus se interessa pelo que está no meu coração e Ele quer que eu faça com alegria. O resultado pertence a Ele. Agora, se eu começo a fazer para que outros me elogiem, para que outros vejam, para que outros me reconheçam, eu estou esquecendo de Deus. Paulo falou isso em Gálatas. Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu seria servo dos homens, né? E tem um pouco a ver com isso aqui, tá? De certa forma, a murmuração ela paralisa a sua obediência, né? Você reclama da liderança no seu trabalho, você reclama da liderança na igreja, enfim, você tem uma série de coisas que você pode reclamar e você fica paralisado, porque você não consegue obedecer, porque essa sua insatisfação te deixa incapaz de desejar fazer algo bom e agradável a Deus, porque você está insatisfeito. Fulano vai estar lá, então eu não vou. Então a gente precisa tomar cuidado, né? E pensar o que eu posso fazer para parar de murmurar. Eu posso pedir a Deus para Ele me ajudar. Isso já é um bom começo. Filipenses 3, 15 a 16 diz o seguinte: por isso todos que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. Se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já alcançamos, ou de acordo com tudo aquilo que nós já alcançamos. E isso é algo que a gente vem estudando aqui nas mensagens de domingo e nos GPs também, né? A igreja é um monte de gente diferente nas mais diversas coisas. Idade, criação, histórico familiar, histórico de cidades que morou, enfim. Cada um é diferente do outro, cada um tem uma história diferente, mas o que Paulo está falando? Deus deu uma história para você. Deus te conduziu até aqui. Você tem que viver de acordo com isso. Mas a igreja tem um modo de pensar, sim. Exaltação de Cristo, glorificar a Deus. E nós falamos aqui de reconciliar e aperfeiçoar vidas em Cristo Jesus. É esse o foco.
Mas o foco é esse. Cada um tem uma história. Cada um foi dotado de capacidades diferentes. E cada um serve e vive de acordo com aquilo que Deus deu. Mas se eu pensar diferente, Deus vai mostrar. E aí a gente vai conversar, a gente vai se acertar e tudo isso vai ser colocado diante de Deus. Por isso é importante a gente pensar, como que eu lido com as minhas limitações? Como que eu vejo a minha vida e o meu serviço na igreja diante das minhas limitações? Eu me sinto pior do que outros? Eu me sinto menos valioso do que outros? Aos olhos de Deus, a gente sabe que isso não é real. Mas é importante eu saber e pensar como eu lido com isso. E como que eu lido com as limitações dos meus irmãos? Não adianta pedir nada para o Oliver fazer que ele não sabe fazer direito. Mas é assim. Porque senão eu vou fazer tudo. E aí, uma hora, o que acontece? Eu espano. Não aguento. Né? E pior, né? Não estou fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque eu preciso reconhecer as minhas limitações. Falar, com isso eu não consigo lidar. Olha, enfim, eu não consigo, né? Enfim, né? Tem muito a ver com o que a gente tem estudado, mas é importante como a gente pode pensar e pensar até mesmo como que eu posso ser usado na vida de outras pessoas para crescer, para o meu crescimento e para o crescimento de outros. Esse é o nosso papel como igreja, ok? Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tá? Não andem ansiosos. Não vivam ansiosos. Gente, a gente precisa entender. Tem uma ordem bíblica para nós, vindo de Paulo aos Filipenses, vindo de Jesus no Sermão do Monte. Não fiquem ansiosos. Se eu estou ansioso, eu estou contrariando uma ordem de Deus para mim. Logo, quando eu faço aquilo diferente daquilo que Deus diz que eu tenho que fazer, isso é pecado. Ansiedade também é pecado. E eu preciso entender isso, né? Eu preciso assimilar isso. Não é doença, é pecado, tá? É pecado. Então, eu tenho essa frase aqui que eu ouvi no seminário. A Vivian ouviu no encontro de mulheres lá no seminário, da Carol Sue Merck, esposa do pastor Davi Merck. E isso fica comigo, e sempre que eu vou falar sobre ansiedade com alguém, eu menciono essa frase. Ela estraga o hoje e não resolve o amanhã. Ou seja, é só perda de tempo. A ansiedade, ela não vai resolver os seus problemas futuros. E ela vai estragar o seu presente. Porque você vai viver preocupado com uma coisa que você nem sabe como que vai ser resolvido. E você não tem competência para resolver. Quem tem e quem vai fazer isso é Deus. Então, tem a ver com confiança em Deus. Ansiedade, de certa forma, expõe a nossa falta de fé. Por quê? Porque eu quero resolver no meu tempo, do meu jeito, com os meus recursos, quando na verdade eu deveria confiar que Deus vai cuidar disso. Não significa que eu devo cruzar os braços e não fazer nada. Não. Significa que eu devo viver a minha vida, buscar soluções, mas confiar que a resposta não está em mim. É em Deus. Está vendo o coaching? Olha, não está em mim a resposta. O que eu preciso fazer é lidar com aquilo, buscar meios para fazer aquilo, mas saber que a solução está em Deus e não em mim. E quanto mais eu concentro a responsabilidade de resolver as questões em mim, mais ansioso eu fico. Ou seja, perco mais tempo, me desgasto mais. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Mas a ansiedade pode gerar alguma doença? Com certeza. Vai te desgastar, você vai ter aí burnout, uma série de coisas aí, muita coisa que é reflexo de uma vida ansiosa. Por isso ele fala, não fica ansioso. Não fica ansioso.
O que você deve fazer? Ore com ações de graças. Ore com gratidão a Deus. Porque essa é a maneira que Paulo está colocando para nós. É esse o modelo bíblico. Eu tenho que orar agradecendo, porque em Cristo eu já tenho tudo que eu preciso. Então, por isso, eu não preciso ficar ansioso. Né? Quando você confia em Deus, você ora com gratidão. Né? E às vezes você tem desejo apenas de desabafar a sua angústia, mas ore com gratidão. Deus ouve os nossos lamentos. Ele se interessa pelas nossas lutas. E não tem nada de errado você orar, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei lidar com isso. Não tem nada de errado. Isso só expõe a minha limitação, a minha incapacidade e a minha confiança de que Deus pode fazer. Então, isso é muito importante. E à medida que eu vou vivendo e experimentando isso, o resultado é a paz de Deus vai me guardar. A paz em que sentido? A paz no sentido de que eu posso descansar em Deus. De que eu tenho certeza de que Ele está cuidando de mim. E eu tenho certeza que aquele problema que eu não sei como resolver, Deus sabe. Deus sabe. É nesse mundo que nós estamos hoje, a ansiedade ela vem toda hora. Vem? Coisa simples, eu dou ideia sozinho, só sagrado para lavar o prato, qualquer coisa. Começa normal, daqui a pouco eu capaz de pressa, eu penso, para quê? Senhor, isso faz parte do Senhor. Deixa eu fazer o que é correto, para não acabar, acabei. Ou amanhã, eu vou ver amanhã, hoje não, eu estou tranquilo aqui. Exatamente. É um questionamento diário que a gente tem. Uhum. A gente tem que estar direto fazendo isso. Exatamente. Daqui a pouco você quer acabar rápido, você vai digitar. É verdade. E a gente fica mesmo. Você quer ver? Dos nossos dias, tudo proporciona aí oportunidades para a gente ficar ansioso. Por exemplo, você pega o WhatsApp, aí você manda mensagem. Se não ficar azulzinho, você não fica em paz, o cara não leu. Aí quando fica azulzinho, ele leu, porque não responde. Na dúvida, deixa tudo apagado. Quando eu converso com alguém no WhatsApp, eu não vejo quem leu, eu não vejo quem ouviu o áudio, eu não vejo nada e eu não quero saber. Porque tá lá a mensagem, a hora que a pessoa quiser interagir comigo, ela vai interagir, o problema é dela. Não dá, né? E eu fiz isso justamente porque eu comecei a perceber que eu estava ficando ansioso. Mandava uma mensagem, tá azulzinho, mas por que não respondeu? Será que tá bravo? Às vezes o cara tá com dor de barriga, não consegue, leu, não deu tempo, aconteceu um negócio lá, o filho precisou trocar a fralda, não sei o quê, ele não consegue responder. E eu parei, eu não vou fazer isso, eu preciso me dominar, mas eu vou usar um recurso que vai me ajudar. Hoje, com relação a isso, eu vivo muito tranquilo. Mas é uma luta diária. Então a gente tem uma série de artifícios aí. Se eu tiver qualquer coisa, faça um humor na língua. Eu vivia mordendo a língua. Eu falei, Senhor, o senhor está bem comigo. Toda hora agindo. Nossa, eu estou muito ruim. Então eu tinha que realmente começar a batalhar. Então, assim, é o dia a dia. Exatamente. E a gente tem. Está ansioso? Ora. Se você orar, tudo você. Exatamente. E é justamente isso. Sabendo que Deus está guardando, Ele está cuidando. E no tempo dele as coisas vão acontecer. Agora, eu sei que é difícil. Porque tem situações que são desesperadoras. Né? E a gente não vê, parece que não vê a coisa andando. Né? Mas é justamente esse desafio que a gente tem. Você pega... Quando eu não sou tão velho, mas quando eu nasci, quando eu era criança, não existia internet, não existia celular, não existia nada disso. Né? Então eu vi a internet nascer, eu vi o smartphone nem falo, mas então não tinha. Quando você queria se comunicar, era telefone, que era cara a linha telefônica para você ter, era uma fortuna para você comprar uma linha de telefone, ou então carta, né? Carta funcionava. Agora, quanto tempo demorava? Às vezes semanas, dependendo de semanas. Você tinha que ter paciência. Hoje, você manda, onde você está? Se o cara não te responder em 40 segundos, você começa a ficar bravo. Percebe como as coisas vão mudando? E se a gente não cuidar do nosso coração, a gente fica muito, muito, muito ansioso. Né? No meio empresarial, né?
Você mandava um e-mail, às vezes o cara demorava 15 dias para responder o e-mail. Hoje, se você demorar 15 dias para responder o e-mail, eles vão na sua casa, ver se você está vivo, se não aconteceu nada. E embora. Pior é isso. Então, assim, a gente vive em dias que todo o cenário está propício para a gente desenvolver essa questão da ansiedade, mas a gente precisa lutar contra isso, em Cristo Jesus. Né? E Paulo está falando, olha, ore e seja conhecida diante de Deus aí as suas orações, as suas petições, e a paz de Deus vai te guardar. Mas por que a paz de Deus guarda? Guarda porque você sabe que é Ele quem vai resolver. Não significa que no meio dos problemas você vai ficar tranquilo. Não. Significa que, apesar dos problemas, você tem a confiança de que Deus está no controle. Ok? Acho que eu não vou conseguir dar metade da aula aqui. Filipenses 2,7, aqui o autoesvaziamento de Cristo. A gente fala tanto, né, da kenosis, do autoesvaziamento de Cristo, e aqui está o texto. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tá? O que a gente chama aí do autoesvaziamento de Cristo. A palavra esvaziar, que é de onde vem o termo kenosis, tá bom? Ela significa tornar nulo ou vazio de conteúdo, é se anular. Então, o texto de Filipenses 2:7 nos diz o seguinte: Cristo se anulou por mim e por você. Ele abriu mão da sua glória, da sua posição privilegiada ali, por mim e por você. Ele se limitou a ser de carne e osso, forma humana. Ele se sujeitou a ser formado no ventre de uma mulher. Ele se sujeitou a ser amamentado por uma mulher. Ele se sujeitou a que alguém trocasse as fraldas dele. Essa foi a humilhação de Cristo, dentre tantas outras coisas. E se você pensar na cena, né, Maria com o bebê Jesus, né, ela estava com o próprio Deus nas suas mãos, né, e aquele bebê frágil faz parte da humilhação de Cristo, do autoesvaziamento, da sua anulação, né, de ser nulo, de se anular por mim e por você. O Deus que se submete a tantas coisas por amor a mim e a você. Vê como é importante fazer as coisas sem murmuração. Porque quando você começa a olhar para esses aspectos, o Deus que criou todas as coisas, que tem todo o domínio das coisas na palma das suas mãos, se submeteu a ser carregado no colo por uma mulher e ser alimentado por uma mulher. Nada contra a mulher, que é mãe, tá? Por um ser humano, por alguém que ele criou, né? E ele se submeteu. Para quê? Para que o que nós estamos fazendo hoje aqui fosse possível também, né? Ter acesso a ele. Então isso é importante a gente pensar no auto-esvaziamento de Cristo, né? Ele teve a obediência que ele teve com o Pai. Exatamente, né? Aqui eu não sei, está meio borrado aqui, mas eu vou ler para vocês, né? Do que é que Jesus se esvaziou, né? Ele renunciou sua relação favorável à lei divina, né? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então ele renunciou à sua posição divina, ele se fez pecado por nós. Ele renunciou às suas riquezas, 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós fôssemos tornados ricos. Por meio da pobreza dele, nós somos ricos, ou seja, nós temos tudo em Cristo Jesus, porque ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele renunciou à sua glória celestial, João 17:5, e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes de que houvesse o mundo. A declaração forte de Jesus aqui. Eu tinha essa glória, agora eu estou aqui, me submeti a esse negócio. Por amor, né? Por amor, nunca com murmuração.
ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Hebreus 5:8, que Naum falou. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele se submeteu à lei de Deus por amor a mim e a você. Por quê? Porque eu e você não conseguimos nos submeter à lei de Deus pelas nossas forças. Isso é um pouco, tá? Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas se a gente pegar conceitualmente, isso aqui já dá muita coisa. O simples fato dele se submeter a algo, a lei, por mim e por você, e às vezes a gente fica lutando para obedecer a Deus, às vezes a gente não consegue controlar a nossa ansiedade, mas ele renunciou a tudo isso por amor a mim e por amor a você. Então, isso é muito forte para nós, tá? A gente precisa se lembrar bem dessas questões aqui. Texto-chave de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrar é diferente de ser feliz, tá bom? Porque tem momentos que você fica triste, e a tristeza é inevitável. Você perde um parente, você fica triste, mas você pode estar alegre no Senhor estando triste. Qualquer coisa que acontece contrário aos seus desejos, muitas vezes vai te deixar triste. Mas não é disso que Paulo está falando. Existe a ideia de que você tem prazer no Senhor. Você se alegra nele, apesar das circunstâncias. Ah, eu estou triste porque eu perdi não sei o que, tá. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Então eu me alegro nele. Mas você está triste? Sim, mas o meu prazer é nele. Porque eu sei que, se aconteceu isso, ele permitiu. E porque ele é um Deus amoroso que cuida de mim, eu me alegro nele. Porque isso vai ser de alguma forma usado para o meu crescimento. É Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, tudo acontece por bem. O que é o bem? Ser moldado conforme o caráter de Jesus. 28 e 29. A gente tem que ler o 29 junto com o 28, senão a gente perde o propósito de Romanos 8. Tá? Então essa alegria não depende de situações externas, tá? Mas é aquela alegria interior. Tá? Paulo escreveu sobre a alegria quando ele estava preso. O que tem de alegre em ficar preso? Não tem, né? Mas ele está falando de alegria. Então a palavra alegrar-se aí, né, é ter prazer em algo. Tá? É diferente daquela felicidade de euforia, tá? Mas você tem ter prazer, você está seguro nisso. Tá? Então Jesus Cristo é aquele em quem a esfera de alegria deveria ocorrer. Certamente muitas circunstâncias em que nós não podemos ser felizes, tá bem? Tá bom? Mas eles sempre podem se alegrar no Senhor e deleitar-se nele. Eu sempre posso me alegrar no Senhor, pelo simples fato de que eu pertenço a Ele. Quando você não encontrar motivos para se alegrar, lembre-se disso. Autoesvaziamento de Cristo. E alegre-se nele, porque Ele comprou você com o sangue dele, com a dor, o sofrimento. Ele foi moído, ele foi esmagado. Então ninguém pode reclamar que não é amado, porque nós somos muito bem amados. E a pessoa que nos amou sofreu demais, sentiu muita dor. Então a crise por não ser amado não cabe para mim e para você, porque somos crentes em Cristo Jesus e Ele nos ama. Ele nos ama. Aí só um resuminho aí, uma frase da carta aos Filipenses, que é um chamado a refletir a cidadania celestial pela imitação daquele que é fonte da nova posição dele. Buscar justiça é tentar servir por meio de uma vida cheia de virtude, em que o objetivo seja dar e ministrar. Resplandecer como luz é refletir a verdade em sua vida, não apenas proclamá-la ao mundo. Permanecer firme na palavra quer dizer viver a verdade, não apenas descrever. Esse é o caminhar digno do Evangelho. Tá? Precisamos aí refletir sobre essas questões.
A gente tem pouquíssimo tempo, eu vou falar rapidamente de 1 Tessalonicenses e vocês me procurem para a gente conversar, porque, infelizmente. Então, Tessalônica, bem perto de Filipos, tá bom? A poucos quilômetros de distância. E qual é o propósito quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses? Encorajar de novo uma igreja que já era vibrante, tá? A preservar uma conduta cristã adequada. Onde? Em que circunstâncias? Em meio às tribulações, em meio à manifestação de Cristo Jesus, que era iminente já. Então, uma carta de encorajamento para uma igreja que já estava caminhando bem e estava cada vez mais crescendo em Cristo Jesus. Né? Quer afirmar sua esperança, né? Consolidar sua fé, leia 1 Tessalonicenses, é muito legal. É um devocional muito gostoso para você fazer. Leia a carta de 1 Tessalonicenses. Você vai ver muito encorajamento, propósito pelo qual você foi chamado e tantas outras coisas. Olha aqui um resumo teológico aí de Filipenses, de 1 Tessalonicenses 4, 13 até 5 a 11. Tá? E do que fala esse texto? Da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento e da segurança em que nós devemos ter em Cristo Jesus. Por quê? Pessoas estavam ali preocupadas com a vinda de Cristo e tinha gente que falava, não, ele já veio. Ou então, olha, ele tá para chegar, ele tá para vir. Aí o que uns faziam? Bom, se Cristo está voltando, eu não vou trabalhar. Tanto que Paulo fala, olha, você não quer trabalhar, então não come também. Continua a sua vida. O dia que Cristo voltar, voltou. Agora, vai vivendo. Né? Vai vivendo em obediência a Jesus Cristo. Tá? E aqui, você tem aqui a doutrina, versículo 14, capítulo 4. Presença dos cristãos mortos em Cristo Jesus. Depois, versículo 14. Né? Jesus, que ele fala, Jesus trará em sua companhia. Ou seja, a presença dos cristãos mortos em Cristo Jesus. Tá? Depois ele fala, aqueles que dormem, os que dormem que serão ressuscitados no arrebatamento. Eu sei que você pode discordar da minha posição teológica e eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Tem gente que não acredita nessa linha teológica e não tem problema, tá? Eu não tenho crise com ninguém sobre isso, é o que a igreja Nova Aliança crê, eu creio, então a gente ensina isso. Tá? Mas tem gente que não crê nessa questão aqui de arrebatamento, de milênio e tudo mais, e ok, não tem problema, tá bom? A gente pode depois conversar. Pode falar. Então, essa aula, teria como falar Eu vou... Não nessa semana e nem na próxima, mas eu vou deixar anotado aqui, eu vou gravar um vídeo, tá? Explicando melhor isso aqui para postar para vocês, tá bom? Eu vou anotar aqui e vocês me cobrem disso, porque que essa semana e a próxima eu tenho que preparar algum material para outras coisas, então eu não vou conseguir, mas eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre isso, tá bom? Pra gente deixar bem pontuado aí. O Oliver me cobra disso, né? Eu vou botar aqui agora. Obrigado. no meu caso, eu tenho dúvidas. Ok. A gente vai ver. Eu vou pegar. E talvez eu use esse mesmo arquivo aqui, tá bom? Para falar sobre isso, tá bom? Vou focar nesse aspecto aqui de 1 Tessalonicenses, tá bom? Ele está falando de arrebatamento no versículo 15. Depois ele está falando da ressurreição. O Senhor descerá. Enfim, ele vai desenvolvendo no texto aqui todo um processo em que a segunda vinda de Cristo, ela acontece nos ares, ela arrebata a igreja, tá? E aí vem o período da tribulação e depois o retorno de Cristo com todo mundo e o reino milenar, tá bom? É dessa forma que eu entendo. Sim, porque depois o retorno
a segunda vinda ele chama a igreja. Ele chama e o encontro do Senhor com o Senhor nos ares, versículo 17. Tá? Aí é a segunda vinda. Porque ele fala depois ele vem aí. Eu vou. Fico confusa. Não, eu estou entendendo o que você está falando. Tem esse encontro e depois ele volta. Mas ele volta e estabelece o reino. Entendeu? E, enfim, mas eu vou gravar, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso aí. Vou falar bem especificamente sobre esses dois arquivos aqui, esses dois slides aqui, de 1 Tessalonicenses 4:13 a 5:11, tá bom? E aí eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Se vai para o YouTube, eu não sei. Mas eu disponibilizo para vocês essa explicação, tá bom? E quando que isso vai acontecer? O dia que estiverem falando paz e segurança. Tá tudo bem, tá tudo resolvido e tudo mais. Até tem filme que fala sobre isso, umas coisas assim, então, mas não é o caso agora, tá bom? Mas eu vou fazer, eu vou pular isso aqui, porque senão vocês vão ficar mais confusos. A Ana, eu tô vendo que ela já até mudou a expressão facial dela, e a gente não tem, mas tá bom? Não, eu sei, mas eu sei que é importante e eu sei que muita gente tem muita dúvida. E você tem um monte de gente que fala o contrário e tudo mais, é uma confusão, tá? Então talvez... Não, eu creio, só que eu tô levando. Você só quer esclarecer melhor. Eu estou entendendo. Mas eu estou falando isso porque talvez, né, para quem assistir, talvez vai ser só mais uma opinião, uma manifestação. Tudo bem, né? Mas é o que eu creio, é o que eu defendo. Né? E tudo bem quem defende diferente. Tudo bem. Desde que Cristo esteja sendo pregado, né? Brincadeira. Mas a gente... isso aqui é importante, tá? Só para falar. Os cristãos estão isentos da ira do dia do Senhor. Tá? Por quê? Porque o versículo 9 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses fala que ele não nos destinou para a ira. Por isso eu creio que nós não passaremos pelo período da tribulação. O Senhor não nos destinou para a ira. Então por isso eu creio que o arrebatamento ele é pré-tribulação. Tá? Ele é antes da tribulação, porque nós não vamos experimentar isso. Tá? E o dia do Senhor é o dia de julgamento. É um dia de purificação, mas é um dia de julgamento. E nós já estamos livres dessa ira. Nós vamos passar pelo julgamento, sim, mas a gente já está absolvido, né? Por causa do sacrifício de Cristo. O problema é para quem fica. Tá? Então, isso para mim é muito claro. Agora, tem gente que crê que vai passar pela tribulação e, de novo, existem textos que parecem que dizem isso, mas na verdade, se a gente for trabalhar isso, a gente tem 1 ano para trabalhar e é pouco ainda. Fala, você falou. Então, existem questões aí que a gente vai abordar. Eu vou fazer isso por vocês. Então, Pode tem falar. muita gente que está falando que tipo, a pandemia que a gente está vivendo faz parte da tribulação, que está perto da volta de Cristo. Isso pode ser real? Eu creio que não. Eu sou bem taxativo em dizer que eu creio que não, porque eu creio que a gente não vai experimentar o período da tribulação. E Jesus disse que nesse mundo a gente ia ter aflição. Então, para mim, coronavírus é só mais uma aflição. Não é só mais uma que eu estou minimizando a coisa. Eu estou falando, dentre tantas as coisas que a gente sofre, né, é doloroso, é sofrível. Eu estou sofrendo bastante por causa disso, mas não creio que seja o período de tribulação. Bom, eu não creio. Posso estar errado, mas eu não creio. Vamos falar do texto-chave aqui, para a gente terminar. E o Senhor, 1 Tessalonicenses 3:12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, que o amor cresça, né? Para com todos, e todos inclui aqueles que perseguiam a igreja. Às vezes você vai ter que demonstrar amor para com alguém que persegue a igreja. De que maneira? Orando por ele.
Isso é uma maneira de você demonstrar. Enfim, nós temos essa responsabilidade, tá? De demonstrar amor, tá? Para com todos. Isso não significa que eu vou andar abraçado com todo mundo, mas significa que eu vou olhar para aquela pessoa e eu não vou ter ódio no coração. E que eu vou olhar para aquela pessoa e eu não vou atravessar a rua para não cruzar na mesma calçada com ela. Ela não vai me afetar nesse sentido, nesses termos, ok? E para que o coração seja confirmado e fortalecido, para que a gente mantenha uma vida de santidade até a vinda do Senhor. É importante isso. Então tem essa frase aqui: tempos de sofrimento podem alimentar o egoísmo. E é verdade. Percebam que a gente tem vivido com o coronavírus e quanto você vê ações sociais, tá bom? De gente dando comida, não sei o que, isso tem, mas o que a gente está falando aqui é como as pessoas ultimamente têm pensado somente nelas. Porque tempos de sofrimento geram isso em nós, esse egoísmo. Eu tô preocupado com isso, então vamos fazer. Não, eu não vou fazer tal coisa. Mas por quê? Porque eu não. Então, existem várias maneiras de se manifestar esse egoísmo em tempos difíceis, né? Pessoas se restringem pelo simples fato de que elas não querem, às vezes, até serem mal vistas por outras. Se eu for naquele lugar, as pessoas vão achar isso de mim. Enfim, existem uma série de questões aí, tá? Pessoas perseguidas muitas vezes se tornam egocêntricas e exigentes. O que a vida faz conosco depende do que ela encontra em nós. A fornalha da aflição é o melhor instrumento para revelar o verdadeiro interior. Já viu pessoas que falam que se fazem de coitada por causa da perseguição no trabalho? Eu não estou dizendo que não tenha perseguição no trabalho. Eu estou dizendo que não é justo eu me achar vítima porque tem perseguição no trabalho. Porque tem perseguição no trabalho, no trânsito, em todo lugar, né? Agora, porque não sei o que, ou seja, ela só está pensando em si mesma. Ela está querendo que aquilo acabe porque ela só quer o seu bem-estar. Quando, na verdade, ela deveria e teria a oportunidade de espalhar o amor de Cristo no ambiente de trabalho. Agora, é fácil? Não, porque é sofrimento, é difícil. Eu já fui perseguido no trabalho. Antes de eu ir para o seminário, que eu trabalhei por 10 anos na área financeira, eu já sofri perseguição por ser cristão. Sofri mesmo. E a minha tentação, muitas vezes, era me fazer de coitado. Mas não é essa. Então, é importante a gente se lembrar. O dia do Senhor, 2 Tessalonicenses, encorajar os tessalonicenses a buscarem uma excelência na vida cristã e equilíbrio em meio à perseguição, tá bom? E sempre espalhando e consolando uns aos outros com a visão correta do que é o dia do Senhor, de como se relacionar com isso, ok? Aí aqui a gente tem, eu não vou ler de novo, tá? Mas você tem esse material, o homem da iniquidade, que ele aparece ali em 2 Tessalonicenses. Você vê a expressão lá, o homem da iniquidade. E aqui a gente tem, desde Gênesis, tá? Falando até Apocalipse, a respeito do homem da iniquidade. Ele é a semente da serpente, ele faz uma aliança com Israel na última semana de Daniel. Enfim, aqui é um panorama bem mais bíblico, né, que você pega de Gênesis, literalmente de Gênesis a Apocalipse, e vai vendo aí, como meu professor colocou, a carreira bíblica do homem da iniquidade. Tá? Você vê o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses, você tem todo um histórico aí e informações a respeito dele. Então é legal você olhar, né, para esse slide aqui, para essas referências e traçando o perfil dele, tá? Do homem da iniquidade, ok? E aqui um texto que é o chave, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui está muito claro. Gente, vocês estão achando que chegou o dia do Senhor? Não é ainda. Esse dia não chegou. Ele vai chegar, mas não chegou. Né? Vai com calma. Né? Segura a onda aí. Né? Então, olha aqui. Quando o dia do Senhor chegar, os crentes estarão unidos a Cristo. Onde Paulo falou isso? 1 Tessalonicenses. Eles se esqueceram. Nós seremos arrebatados. Vocês não precisam se preocupar com isso. A mesma coisa, Elô. O coronavírus. Se você crê que você vai ser arrebatado, você não tem que se preocupar com isso. Né? Porque o dia vai chegar. É só viver a vida. E talvez você não veja esse dia. Talvez seja daqui 2, 3 gerações. Não dá para saber. Então, se você crê nisso, viva tranquilo. Mas agora, eu falei, você vai ver um monte de gente falando um monte de coisa por aí. Né? E aí precisa filtrar e ver e firmar bem as suas convicções. Alguns dos crentes tessalonicenses aparentemente ficaram perturbados com os rumores de que o dia do Senhor já havia acontecido. Né? Existe aí uma seita que fala que Jesus já voltou em 1964, já nem sei que ano que é. Né? E aí tem uma mulher que escreveu um livro lá. Eles falam que não é ela, que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com ela. Eu não quero ficar falando por causa do YouTube, tá bom? Não quero problema com a minha cabeça, depois eu falo. E falam que Jesus já veio, mas foi uma coisa meio... Bom, precisa ler a obra dessa mulher aí. Precisa ler. Eu não quero ler, mas se ler o resumo já tá bom. Os tessalonicenses de que não deveriam ser incomodados por uma falsa mensagem de que estavam no dia do Senhor. Esse período de tempo não viria até que os eventos ocorressem. A apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Então você tem todas essas duas questões. Tá? E às vezes a gente entra em crise do significado da palavra apostasia. Tá? Alguns falam que é o esfriamento. Né? Agora outros falam que a palavra apostasia ela era usada como um afastamento não só de coração, de mente, mas geográfico. Então alguns falam que a apostasia é o próprio arrebatamento. Tá? Mas isso é discussão mais filosófica do que outra coisa, que não cabe muito para nós aqui. Mas existem pessoas que interpretam dessa forma. Tá? O desejo e a preocupação de Paulo são de que a igreja se mantenha constantemente fiel, porque ainda não é o fim. Né? Ele fala, não mudem facilmente o modo de pensar. Tá? E aí é uma frase que você não vê em nenhum outro lugar no Novo Testamento, aí segundo o comentário dessa Bíblia aqui que eu uso, que é a Bíblia brasileira de estudo. Então, qual é a importância aqui? Já chegou o período da tribulação, não chegou? Viva com fidelidade a Cristo. Né? Busque uma vida santa diante de Deus. Né? E não se preocupe se a coisa chegou ou se não chegou, porque o dia que chegar você vai saber. Então, com isso, eu encerro a aula de hoje. Estou devendo para vocês, vou preparar, tá bom? E mando para vocês, como eu falei, talvez não seja no mês de maio, mas em junho provavelmente eu consiga mandar isso para vocês. Vai chegar. Não, vai chegar, o dia do Senhor vai chegar, fica tranquilo, não tem problema. Mas, gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo de vocês e até daqui 2 semanas, se Deus permitir. Bom, vamos orar, né? Senhor, obrigado pela Tua palavra e por tudo que a gente pôde aprender do Senhor aqui nessa manhã. E eu quero pedir que o Senhor cuide de nós no dia de hoje, nos ajudando a sermos obedientes e sermos alegres no Senhor em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.